Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor César aí com mais uma aula de História. Vamos iniciar então a nossa aula 2 de História C, resolução de exercícios. Para o povo Nuer, que vive na região centro-oeste da África, o relógio diário é o gado. O círculo das tarefas pastoris fundamentalmente a sucessão de tarefas e suas relações mútuas. Assim, se as atividades dependem dos corpos celestes e das mudanças físicas, essas só são significativas em relação às atividades sociais. Tudo isso é corroborado pela falta de um termo ou de uma expressão equivalente ao vocábulo tempo, encontrado nos idiomas orientais. Desse modo, não há como falar do tempo como algo concreto, que pode ser perdido, economizado e assim por diante. Sobre as noções de tempo, é correto afirmar: as comunidades tribais desconsideram a passagem do tempo, pois têm sociedades sem história? Não, elas têm história, elas contam o tempo sim. Então, elas são sociedades com história, elas são sociedades que não desconsideram o tempo. Elas também utilizam o tempo para transmitir os seus conhecimentos, transmitir a sua sabedoria e também utilizam o tempo aí para poder, né, se organizar socialmente. Então, não é A. B. Culturas diferentes têm noções de temporalidade e de historicidade distintas? Sim, galera. A letra B fala da questão que cada sociedade vai ter uma forma de ver e de se pensar a sua história e sua temporalidade. Então, a letra B é uma das que a gente pode aí estar tá pensando em considerar, beleza? C. Temporalidade é determinada por fatores naturais, daí sua similaridade em diferentes sociedades. Nem sempre, né, galera? Também temos o tempo do trabalho. A sociedade, ela também, né, utiliza ali, usa os recursos naturais, fatores naturais, mas ela também utiliza o trabalho. Como ele fala aqui em cima, o relógio diário é o gado, os ciclos das tarefas pastoris. Então, o próprio trabalho também faz essa questão de organização dentro de uma sociedade sobre o seu tempo. Letra D. Temporalidade é uma noção ahistórica, sendo, portanto, semelhante em sociedades tradicionalistas. Nem sempre, galera, nem sempre essas sociedades tradicionalistas vão ter a mesma forma de se pensar a história. Então, a temporalidade delas aí vai ter uma questão diferenciada aí. E em sociedades tribais, a exemplo da africana, são desconhecidas noções de sucessão do tempo. Não, sabemos que existe várias formas aí de sociedades africanas, né? Várias tribos africanas contaram o seu tempo, passar a tradição oral do tempo também é uma coisa importante, beleza? Então seria a letra B de bola, tranquilo? Questão 2. Os calendários são fontes históricas importantes na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, e cada uma delas representa o mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, aprende-se uma concepção de tempo, a cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. B, humanista, identificada pelo controle das horas das atividades por parte do trabalhador. C, escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. D, natural, expressa pelo trabalho, realizado de acordo com as estações do ano. E romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. Galera, aqui com certeza estamos falando da letra D de dado, porque justamente o calendário, muitas vezes, principalmente pensando ali na calendário medieval, as pessoas, eles iam pela questão mais natural. Ah, é hora de plantar, hora de colher. Tá no verão, pá, colhe. Tá no outono, primavera, planta. Vamos por assim dizer. Chega durante, sei lá, o inverno não vai dar nada para fazer. O que ele vai fazer agora? Vai trabalhar em outra coisa. Sei lá, o servo trabalharia na estrada para o senhor feudal, no castelo para o senhor feudal, ia construir pontes e assim por diante. Então, natural, pelas estações dos anos, do ano, o que ia ajudar, o que ia contribuir para que o homem soubesse realizar ali o seu trabalho através desse processo natural. Na questão 3, galera, tá falando aqui dos festejos juninos, certo?
principalmente ali a festa junina, que nasceu na França, né, uma dança aristocrática, dos salões franceses, depois veio para o Brasil, se tornou aí também uma dança mais aristocrática, né, o pessoal da elite, né, e tudo mais. Depois, o brasileiro, né, acabou adaptando aí para um gosto mais popular, traz aí conceitos afrancesados para a quadrilha em si, tudo, e colocando aí as suas marcações, né, dentro do processo de adaptação da quadrilha para a sociedade brasileira, né, esse festejo junino. Então, o que ele está falando aqui? Que entre esse processo de quadrilha, que é considerada uma dança folclórica, o que a gente tem que ver a diversidade cultural dela no nosso país? Então, quais são as principais características dessa dança dentro do nosso país? Que nem na questão A, ela possui características principal, os atributos divino e religioso? Sei lá, você já dançou uma quadrilha lá, você já viu uma questão religiosa? Vai identificar isso na nação brasileira, essa questão religiosa? Só existe essa religião no Brasil, marcante, né, dentro da nação? Então ele está perguntando isso, se tem atributos religiosos dentro da quadrilha. Questão A. Questão B. Aborda as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Opa, aborda as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Com certeza, galera, pensa, uma quadrilha aqui no Paraná vai ser diferente da quadrilha do Nordeste. Aqui vai ter pinhão, lá vai, sei lá, ter o quê? Então, existe uma modificação da cultura, da questão da dança, dentro das regiões do país, do Brasil. Cada um vai adaptar da sua forma, com aquilo que tem dentro de si. Tanto que é tão bonito as quadrilhas do Paraná quanto as quadrilhas do Nordeste, mas são diferentes. Elas têm as suas distinções, elas vão mostrar a sua cara, né? Letra C. Apresenta cunho artístico e técnicas apuradas, sendo considerada dança espetacular. E sempre, né, galera? Lógico, vai ter aquelas quadrilhas que são quadrilhas assim, que são magníficas, mas é uma coisa popular. É uma dança popular. É que nem quando a gente tinha lá 6 anos de idade, a gente se vestia lá com camiseta xadrezinha, uma calça jeans com uns remendinhos, pá, o tênis, aquele chapéuzinho lá de palha, pintava o dentinho e ia lá, dançava tudo torto, mas bonitinho. É um espetáculo? É, mas nem sempre vai ter assim, técnicas apuradas para fazer as coisas. Justamente porque vai de cada região, de cada forma, o costume da festa, beleza? D. Necessitar de vestuário específico para sua prática, a qual define seus países de origem. Não, nem sempre. Quadrilha aqui do Paraná pode ser diferente da quadrilha do norte do Brasil, entendeu? Da do sudeste, da, sei lá, centro-oeste, vai saber, vai ter as suas diferenciações, não vai ter uma roupa específica. Lógico, muitas vezes a gente vê, né? O pessoal se veste de uma determinada forma para a festa junina, mas existe as modificações de vestuário assim, dependendo da região. E a E, acontecer em salões e festas e ser influenciado por diversos gêneros musicais. Não, geralmente tem ali o gênero que é, né, mais adaptado, né? A música mesmo da festa junina, o forró, o sertanejo, nem sempre vai abranger outras músicas, assim, dependendo de onde vai ser. E não precisa ser em salões, né, de grandes salões, nada. A gente já vê festas juninas em rua, né, são dias de festas. Então, depende de cada localidade. Então, uma questão que você deveria marcar é a questão B, beleza? Aqui, galera, nós estamos vendo na questão 4, nós estamos vendo uma charge, né, fazendo uma sátira. Principalmente na frase ali já dá para pegar, legal. Ó, haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Bom, Partido Mulherista, aqui ele já está falando que essa imagem da década de 30 é uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres. Então, alguém está fazendo uma crítica a um direito que deveria ser naturalmente das mulheres, mas né, não foi. E agora elas conseguiram e estão fazendo essa crítica sobre isso. Então, está perguntando se é a letra A, né, redivisão do trabalho doméstico, a letra B, a liberdade de orientação sexual, a letra C é da
quantidade de equiparação salarial, a letra D, aprovação do direito ao divórcio, ou a E, obtenção da participação eleitoral. Então, galera, Partido Mulherista estão fazendo uma sátira, uma crítica a essa conquista das mulheres, que seria a conquista da participação eleitoral. Então, marcaremos a letra E, beleza? Questão 5. A respeito da participação da mulher na sociedade ao longo da história. Analise a alternativa incorreta. Então, galera, nós temos que ver a alternativa incorreta. No período clássico, as mulheres gregas, né, não tinham direito a participar da política da democracia ateniense. Sim, galera, elas não tinham direito de participação. Quem participava dos direitos eram os homens somente. As mulheres não tinham direito de participar da cidadania ateniense nem da democracia, muito menos consideradas inaptas, né, a participar dessas questões políticas em Atenas. Letra B. Durante a Idade Média, Joana d'Arc chegou a liderar as tropas do rei da França, mas posteriormente acabou sendo queimada como bruxa na fogueira da Inquisição. Sim, galera, sim, a Joana d'Arc, ela acabou sendo queimada sendo queimada pela Inquisição, porque ela falava que ouvia a voz de Deus pedindo para lutar a favor dos franceses. Questão C. Com a invenção da pílula anticoncepcional e a revolução sexual nos anos de 1960, a educação feminina passou a ter como principal preocupação a preparação para o casamento e a criação dos filhos, em determinada formação profissional. Galera, quando a questão disso é da mulher mesmo ter o próprio controle sobre a vida dela, né? Ela se preparar para ela ter a própria frente, para ela ter o próprio direito de escolher as coisas, não para se preparar para casamento e criação de filhos, e ter mesmo uma formação profissional. Na verdade, não. A questão da revolução sexual dela ter esse controle é para ela não querer ter filhos e ter uma profissão, ter uma vida, o direito que ela tem que ter. Letra D. Algumas mulheres na Idade Moderna foram estadistas fundamentais para a consolidação da monarquia nacional, como Isabela de Castela, na Espanha, e Elizabeth I, na Inglaterra. Sim, galera. Sim, elas foram muito fortes, foram mulheres extremamente importantes ali, principalmente na Espanha, né? Isabela de Castela. E a Elizabeth I, né? Ficou conhecida lá como a Rainha Virgem, né? Aquela grande estadista que ficou muito tempo no poder e fez um avanço econômico muito forte na Inglaterra. E a questão E, no final do século XIX, organiza-se internacionalmente o movimento das sufragistas que reivindica o direito das mulheres votarem. Sim, né, ali já no final do século XIX já começa a ter a participação, as mulheres já começam a se consolidar mais fortemente ali dentro da sociedade, querendo poder participar, querendo votar, mostrar os seus direitos. Então, a questão que a gente teria que marcar é a questão C, beleza? Bom, galera, a última questão. A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a terra, de seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local que habitam. Eles não anseiam retornar à sua pátria ou recuperar a identidade ética, pura ou absoluta, mas ainda, sim, preservam traços de outras culturas, tradições e histórias e persistem a assimilá-las. Contrapondo o fenômeno da hibridez, a ideia de pureza cultural, observa-se que ele se manifesta quando a criações originais deixam de existir entre os grupos de artistas que passam a copiar as essências das obras uns dos outros. Não, né, galera? Criações originais deixam de existir entre os artistas? Jamais. Eles sempre vão ter a sua própria visão, sua própria concepção, né, do que é cultura, do que eles anseiam a colocar ali da sua cultura, mesmo vivendo em outros países, mas demonstrar aquilo que é dele, né? Então, não seria a letra A. B. Civilizações se fecham a ponto de retornar aos seus próprios modelos culturais do passado, antes abandonados. Não, eu entendo que não.
existe ali algumas civilizações se fecham ao ponto de retornar aos seus próprios modelos culturais do passado? Não, existe um desenvolvimento, né? Vai se passando, vai vindo outras formas artísticas, outros pontos culturais, outras formas de expressar a sociedade pela arte, então acaba tendo uma adaptação ali, então não chega a se fechar tanto. Às vezes pode ter um resquício ali, mas talvez não chega a se fechar tanto. Eu acho que não é isso que a questão quer dizer ali, né? Contrapondo a hibridez, a ideia de pureza, né? D. Elementos culturais autênticos são descaracterizados e introduzidos com valores mais altos em seus lugares de origem. Elementos culturais autênticos são descaracterizados e reintroduzidos com valores mais altos em seus lugares de origem. Bom, galera, quando eles falam de elementos culturais autênticos, são descaracterizados e reintroduzidos de valores mais altos em lugares de origem? Não, nem sempre, né? E a letra E, intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. Aí que tá, galera, é isso que ele quer dizer, ó. A hibridez, a ideia de pureza cultural, ó. Intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. O intercâmbio vai ter nova visão, né? Você pega aí a Semana da Arte Moderna do Brasil, você pega outros aspectos que vieram da Europa e chegam e adaptaram aqui para o Brasil e tudo mais, faz esse intercâmbio, faz novas produções, passa a gerar novos produtos, novas manifestações, novas visões da sociedade através da cultura, beleza? Então, teria que marcar aí a questão E, beleza? Galera, então, por hoje é só isso, espero que vocês tenham gostado, fica aí o meu forte abraço para você, qualquer dúvida é só chamar que atendemos a você. Paz de Rastafari e até mais ver.